Oi, gente! Então, hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito de conversar e que eu demorei um pouco pra gravar o vídeo porque geralmente é um assunto muito extenso. Provavelmente eu vou ter que dividir esse vídeo em algumas partes, senão vai ficar muito cansativo. E porque realmente pra mim foi um divisor de águas, que é sobre a alimentação das meninas. Como vocês sabem, aqui em casa são 4 cães. Eu tenho 2 bulldogs franceses, uma shih tzu e uma golden. Então eu tenho 3 cães de pequeno porte e um cão de grande porte. E a minha história com a alimentação natural, quer dizer, a nossa história com a alimentação natural, ela começou mais ou menos 2 anos e meio atrás, quando a gente resgatou a Mora, que é a nossa bulldog branca. Porque quando ela chegou na minha casa, ela tinha 6 meses. Ela veio de um canil, ela é um refúgio de um canil, porque, enfim, ela é totalmente fora do padrão, ela é muito pequena, então ela não era um filhote rentável pro canil, e, enfim, ela chegou na minha casa. E quando ela chegou na minha casa, eu descobri que ela não sabia comer. Até aquele momento, a nossa cachorra mais velha tinha 8 meses, ainda não tinha completado 1 ano, tinha mais ou menos 8 meses, não tinha mais, eu acho, tinha quase 1 ano. Ela tinha 1 ano, e, bom, a Amora chegou, a gente descobriu que ela não conseguia comer ração. Eu tentei dar a mesma ração, que era uma ração super premium, que eu dava pra Cook, que é a nossa bulldog mais velha, e ela não conseguia colocar comida pra dentro da boca. Provavelmente não tenho mais esses vídeos, são muito antigos, mas de qualquer forma, se eu tiver, eu coloco mais pra frente. E aí eu tentei a ração seca, eu tentei frango desfiado, eu tentei aqueles sachês, sachês molinhos, tipo pedigree e tal, que foi o que ela ainda conseguiu comer. Então, 48 horas depois que ela chegou na minha casa, entre 48 e 72 horas, ela não tinha se alimentado de nada ainda. Além de estar tendo uma diarreia muito forte, líquido puro, bem fedida. E eu tinha um tempo, já estava estudando o site do Cachorro Verde, aliás, eu super indico. Todo mundo que quiser saber sobre alimentação natural, com pessoas que tenham propriedade para falar sobre isso, dá uma olhadinha no site Cachorro Verde, eles têm Instagram também. Então eu já tava lendo o site Cachorro Verde porque eu queria passar a Cookie pra alimentação natural, porque pra mim não tava nada eu ter uma filosofia natureba com a Cookie, dentro de todas aquelas coisas que eu já mostrei pra vocês aqui. Se vocês não sabem o que eu tô falando, dá uma olhadinha na listagem de vídeos do canal. Então, desde que ela nasceu, ela nunca utilizou muitos produtos químicos. E aí não fazia sentido eu ter uma filosofia natureba e dar ração. Era um pouco esquizofrênico isso. Então eu já tava estudando para passar, né, a Cookie para alimentação natural, mas não é um processo, e eu sei que não é um processo fácil. É um processo que você tem que quebrar muitas crenças, muitos paradigmas, se reconstruir, inclusive, como pessoa. Mas, enfim, a gente já tava nesse processo, e quando a Amora chegou, depois de 72 horas que ela tava na minha casa sem se alimentar, eu tive que tomar uma atitude drástica. Ou era isso, ou eu vi aquela cachorrinha, aquele filhotinho, definhando na minha frente. E ninguém ia conseguir deixar que isso acontecesse dessa forma. Então, como eu já tinha lido um pouco do site do Cachorro Verde, sabia mais ou menos como era uma alimentação natural comum para cães saudáveis, que não tenham nenhuma especificação. E naquele momento eu não podia tentar ver o que a Mora tinha, o que ela não tinha, se ela tinha uma doença X ou Y. Eu só precisava que ela comesse, porque senão ela ia morrer. Então eu saí sozinha, comprei quantidades mais ou menos calculadas de acordo com o que a doutora Silvia explica, dos alimentos que compõem um cardápio de alimentação natural para cães saudáveis. E levei pra casa. Cozinhei, né? Porque eu fiz tudo cozido, bati no liquidificador pra poder oferecer pra ela. Nesse meio tempo, nesses grupos de cães de WhatsApp, que eu acho incríveis, por sinal, eu fui tirar uma dúvida com o pessoal que é mais experiente do que eu, e por sorte, Deus existe. E nessa hora que a gente mais precisa de ajuda, porque a gente tá tentando ajudar o outro, ele aparece. E ele colocou no nosso caminho a nossa nutróloga, que nos acompanha desde então. Ela fazia parte desse grupo. Ela viu a minha dúvida sobre alimentação natural e veio conversar comigo, dizendo que ela trabalhava com isso e tudo mais. Então ela me ajudou muito nesse primeiro momento, com dicas e tudo. E foi nesse momento que eu entrei pra alimentação natural. E foi a primeira vez em 72 horas, praticamente, que eu vi a Amora comer. Eu fiz uma espécie de um caldo, uma sopa. E eu dei 2 colheres de sopa pra ela de 2 em 2 horas, de 1 hora e meia, 1 hora e meia, porque ela tinha muito tempo sem comer. Então eu tinha que introduzir ela aos poucos à alimentação. Bom, enfim.
sei que, desde diante, eu entrei no mundo maravilhoso da alimentação natural para nunca mais sair. Porque quanto mais você estuda sobre a alimentação natural, mais você vê que não faz sentido a gente levar um estilo de vida para os nossos cães que a gente leva hoje. E eu vou explicar por quê. Inclusive com uma colinha aqui de dados, porque eu não sou computador. Então eu trouxe uma colinha para poder apresentar para vocês mais ou menos os dados. Mas assim, de forma geral, nesse primeiro momento, só queria que vocês entendessem como é que funciona a alimentação natural na visão de uma tutora, tá? Eu não sou veterinária, eu não sou zootecnista, eu não trabalho na área de saúde animal, mas eu sou uma tutora que eu costumo dizer empoderada, que é aquela tutora que estuda as coisas que costumamos fazer com os nossos cães para ver se realmente aquilo é certo, que quebra paradigmas, que procura entender, que questiona. Então, eu vou contar um pouco da alimentação natural na minha visão enquanto tutora. Então, a alimentação natural nada mais é do que dar comida de verdade para animal de verdade. Eu costumo fazer um paralelo com a relação entre humano e comida para ficar fácil de quem não entende sobre isso tentar entender. Tudo bem que é uma comparação esdrúxula e trabalha meio com choque de realidade, mas é mais ou menos assim. Você consegue se imaginar hoje se alimentando todos os dias, em todas as suas refeições, para sempre, de barrinha de cereal? Que eu não consigo, tá? Barrinha de cereal é bom na hora da fome, que a fome aperta, um lanchinho, uma emergência, é ótimo. Apesar de ser industrializada, de ter açúcar, de ter corante, de ter sal, enfim, aquelas coisas todas que a gente conhece, mas enfim, serve como um quebra-galho. Mas você se imagina não comendo o seu pão no café da manhã, a sua tapioca, o seu bife no almoço, sua sopa no jantar, suas frutas, legumes, doces, enfim, coisas que fazem da sua vida o seu tempo de vida prazeroso, que eu não consigo. Então eu acho meio estranho que a gente ache normal que um cão coma barrinha de cereal todos os dias da vida dele. Porque eu não consigo, e nem só barrinha de cereal, mas eu não consigo me ver comendo enlatados, ensacados, embalados, congelados a minha vida inteira. Eu consigo me ver comendo comidas frescas, matérias-primas da natureza. E eu acho que é um pouco injusto a gente pensar que o cão deveria viver a vida inteira dele comendo produtos industrializados, embalados, ensacados a vácuo, barrinhas de cereais e afins. Então é mais ou menos isso. Alimentação natural é você dar comida de verdade para animais de verdade. Esse é o primeiro ponto da alimentação natural. O segundo ponto é que ela é uma alimentação individualizada. Com isso eu quero dizer que eu tenho 4 cães, mesmo os 2 que são de raças da mesma raça, que são as 2 bulldogs franceses, eles são indivíduos. E enquanto indivíduos, eles são únicos. Então, a Amora tem as suas necessidades, até por conta das doenças que ela tem, que eu também vou conversar sobre isso depois. A Cookie tem outras necessidades. A Nutella tem outras tantas necessidades. E a Mel nem se fala, por ser um animal de grande porte, jamais poderia ter o mesmo grau de necessidade dos animais de pequeno porte. Por N questões, inclusive de metabolismo, de estrutura física, etc. Então, se você pensa que cada cão é individual, assim como nós somos individuais, não tem sentido eu ir até um pet shop, comprar uma comida ensacada que é igual pra Nutella, Cookie e Amora, por exemplo, que são cães de porte parecido. Mesmo que existam aquelas rações que dizem que são específicas para raça A, específica para raça B, para a situação C, para a situação Z, ainda assim, eles são alimentos que colocam os animais no mesmo patamar, nivelados no mesmo patamar. E isso não faz sentido, porque mesmo que eu seja muito parecido em peso e altura com você que tá me assistindo agora, por exemplo, a gente não come igual. A gente não gosta das mesmas coisas, a gente não come as mesmas quantidades, porque nós somos indivíduos. E por que a gente acha que com os cães seria diferente? Porque se você pensar com os outros animais não domésticos, a coisa funciona mais ou menos igual. Eles comem comida na quantidade que eles precisam. Nós comemos comida na quantidade que nós precisamos. Então esse é o segundo ponto da alimentação natural. Ela é uma alimentação individualizada. Ela leva em consideração as características de cada animal, para poder suprir, etc., e ser balanceada. O terceiro ponto que eu acho muito legal é que você pode fazer a alimentação dos seus cães na sua casa. Então você sabe de onde é o alimento, qual é a procedência, como foi que você fez, como foi que você limpou, como foi que você cortou, como foi que você cozinhou, se for o caso de cozinhar, de onde veio, como você comprou, se é orgânico, se não é, se é de fazenda ou se é de abatedouro, se é isso ou se é aquilo. Você pode fazer esse controle de qualidade da alimentação do seu animal. E se você, como eu, tem os seus cães como membros da sua família,
As minhas cachorras não são só animais, elas são as minhas filhas de fato. Então, se você tem os seus animais como eu tenho os meus, eu acho importante você parar pra pensar sobre isso. Então, eu como tutor enxergo a alimentação natural assim. Além do fato de que, claro, ela salvou a vida da minha cachorra. E eu digo isso com toda tranquilidade. Se não fosse alimentação natural, se eu não tivesse tido o insight de, enfim, seguir meus instintos e aquela coisa, provavelmente a Amora não estaria aqui pra contar a história. E então, como é que a gente estrutura mais ou menos? A alimentação natural no mundo da alimentação natural, existem diversas ramificações de dietas, que são filosofias de alimentação. Como a gente tem pessoas veganas, vegetarianas, crudívoras, ovo-lacto-vegetarianos, enfim, algumas filosofias de alimentação. Na alimentação natural para cães e para gatos, e enfim, também existe essa divisão. Então, basicamente, existem alimentações que levam as carnes e, enfim, os alimentos crus. E existe uma outra parte da alimentação natural que são os alimentos cozidos. E aí você adequa a dieta de acordo com a necessidade do seu animal e de acordo com a sua rotina e sua filosofia de vida também. Porque isso também é importante. Você precisa levar em consideração a vida que o tutor leva, os gostos que o tutor tem. E isso varia de família para família. Então você vai encaixar a alimentação de acordo com a realidade da sua família, o que é ótimo. Porque o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Então você consegue estruturar a alimentação dessa forma. Na alimentação crua, existem ainda algumas subdivisões, mas principalmente divide-se a alimentação crua em com ossos. E aí eu vou gravar um vídeo mais pra frente sobre os itens que podem fazer parte da alimentação natural ou não, com base nos estudos que eu faço, não é nada da minha cabeça. E também com base no anjo que a gente tem, que acompanha a gente, que é a doutora Laila, do @naturabichos. Eu vou deixar o Instagram dela marcado aqui embaixo também, se vocês tiverem dúvida, quiserem consultoria, enfim. A gente faz consultoria via WhatsApp, Skype, enfim, remota. Então, isso também é muito bom, porque eu não preciso ficar levando os meus cães no veterinário todo o tempo que eu preciso tirar uma dúvida. Ela faz atendimento remoto, então isso também é super moderno e confortável e versátil. Então, enfim, esse é um panorama geral sobre alimentação natural, e depois a gente vai começar a detalhar, assim, trazer vocês a crítica sobre a rotina que você leva com seus cães hoje. Lembrando que eu não estou aqui falando mal da alimentação X, Y, Z, da ração, disso, de aquilo que você costume ou queira oferecer para os seus cães. Na verdade, eu faço um convite para que vocês analisem criticamente a rotina de vocês. Será que eu faço X coisa porque ela é realmente boa, ou eu faço X coisa porque eu sempre fiz X coisa? E aqui quem tá falando com vocês é uma pessoa que tem cães há 25 anos. 25 anos é um quarto da vida do ser humano que viveu mais tempo. Então é muito tempo. E eu me vi repetindo com a Cookie, que foi minha primeira cachorra, assim, que eu tive eu mesma cuidar, não foram os meus pais. Eu me vi repetindo algumas atitudes que eu tinha por osmose. Porque eu sempre fiz e eu continuei fazendo. Então, no momento em que eu me reconstruí como pessoa e critiquei algumas coisas que eu fazia, eu consegui mudar as minhas atitudes. E, inclusive, a mudança de hábito com as minhas cachorras também me fez mudar meus hábitos alimentares sobre dezenas de óticas, que depois eu também quero conversar sobre isso. Tá? Então, no próximo a gente vai conversar, eu vou conversar com vocês, trazer alguns dados históricos para vocês verem que a conta entre a alimentação de um cão ser necessariamente ração não bate. E vocês vão ver por quê. Não esqueça, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, dá um like pra mim. Se tiver alguma dúvida, vamos conversar, porque eu adoro conversar sobre alimentação natural. Se quiser ver meu dia a dia com as meninas também, segue a gente lá no Instagram, @docesfocinhos, com U pra ficar charmoso. E, enfim, até a próxima.